vamos estar nesta noite, mais uma noite de culto de ensino, a qual deu essa responsabilidade a convite do presbítero Ronaldo, do presbítero Maurício, que estão aí na frente desse trabalho. Eu já convido toda a igreja a abrir lá no livro de Abacuque, profeta Abacuque. Aleluia. É um pouquinho difícil achar, não, porque o livro é bem pequeno, mas está entre aí perto de Sinfonias, livro de Ageu, Zacarias, depois de Naum, Miqueias, Naum, vem Abacuque. Antes do Novo Testamento, um pouquinho antes, você vai encontrar aí os livros de Malaquias, Zacarias. Aí depois você vai encontrar Sofonias, ou Ageu, Sofonias e Abacuque. Quem encontrou, diga amém? Amém. Diz a palavra do Senhor, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Versículo 2 diz assim: o Senhor ouviu o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra da misericórdia. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos ter um estudo sobre avivamento espiritual. Porque muitas pessoas, irmãos, têm dúvida o que é um avivamento e o que é um avivamento espiritual. Nós já de cara lembramos e ouvimos e vemos que muitas vezes as pessoas acham que o avivamento espiritual é só quem entra aqui no mistério, é só quem entra, que roda, é só quem é manifestado através do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos entender o verdadeiro avivamento espiritual na presença de Deus. Porque tudo isso, irmão, que eu citei aqui é manifestação do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes as pessoas falam: mas você tem que ser uma pessoa avivada, tem que ser um crente avivado. Mas tem que ter base, tem que ter conhecimento, tem que ter Bíblia. Então nesta noite, o que é a palavra avivamento? O que é ter um avivamento? Anote aí, irmãos. E desde já eu vou pedir a alguns irmãos para abrir os versículos daqui a pouco. Você já fica aí esperto. O que é um avivamento e o que é um avivamento espiritual? Avivamento significa viver. Avivamento significa ter vida. Avivamento significa permanecer vivo. Avivamento significa sustentar a vida. Avivamento significa viver prosperamente. Avivamento significa, irmão, viver para sempre. Avivamento significa reviver. E avivamento significa estar vivo. Você está entendendo quanto significado a palavra avivamento tem? Glória a Deus. Mas se nós for ver, ela só tem um sentido. Ela não foge para um lado nem foge para o outro. Ela permanece na palavra vida. Todas as palavras que eu falei aqui foi viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver, estar vivo. Então, qual é o significado verdadeiro de avivamento? É vida. Aleluia, Deus. E essa vida, irmão, nós temos que ter primeiramente com Deus. Primeiramente nós temos que ter essa vida com o nosso Altíssimo Deus. Porque foi Ele que me deu uma vida, foi Ele que te deu uma vida. E Ele quer, como diz aqui nessas palavras, Ele quer que eu permaneça vivo. Ele quer que nós vivemos.
Ele quer que nós tenhamos vida. Ele quer que nós sustentamos a vida que Ele nos deu. Ele quer que nós prosperemos. Ele quer que nós vivamos para sempre na glória com Ele. Ele quer que nós todos os dias nos revivemos. E Ele quer que nós continuamos, estamos vivos na presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas vezes, irmão, o oposto da vida é a morte. E muitas vezes nós não morremos só carnalmente nesta terra. Nós também, antes da morte, nós também podemos morrer espiritualmente. Nós podemos morrer emocionalmente. As nossas emoções, a cada dia que nós passamos por uma decepção, por uma coisa que nos magoa, nós morremos por dentro. Nós nos decepcionamos e isso só vai atrair coisas ruins para nossas vidas. E nós vamos deixando que essas coisas chegam e nos matam por dentro, emocionalmente. É por isso que as pessoas já não sentem mais amor umas pelas outras. É por isso que as pessoas deixou de verdadeiramente transmitir o amor umas para as outras. E Deus nessa noite quer resgatar esse avivamento na sua vida emocional. Quer trazer um avivamento na sua vida emocional. Então, traga o avivamento emocional para a sua vida, irmão. Não deixe isso morrer, não. Porque muitas vezes a pior coisa é você olhar para uma pessoa e ver que ela está seca por dentro, que ela não consegue mais transmitir um amor, uma manifestação de amor, uma palavra de amor, uma forma de carinho pela outra. As pessoas que se fecham por causa das decepções, muitas vezes tem pessoas que preferem se fechar, que preferem não manifestar mais nada para não ser magoado de novo. E isso deixa de avivar emocionalmente. Mas também tem a palavra espiritualmente. E essa é pior ainda. Essa é pior quando as pessoas deixam de viver o avivamento espiritual. Que deixa de, quando estar aqui na presença de Deus, manifestar mais de um glória, de um aleluia, de uma adoração genuína da parte de Deus. E eu e você precisamos, irmãos. Olha o que é que Deus lê aí. Presbítero Ronaldo, em Abacuque, capítulo 1, o mesmo livro, do versículo 5 ao versículo 7. 5, capítulo 1, versículo 5 até o 7. Pode ler, pega o microfone. É bom que os irmãos que for ler podem vir até esse púlpito aqui, irmão, para ficar mais dinâmico, amém? Glória a Deus, aleluia. Abacuque capítulo 1, versículo 5, a partir do 5. Vinde entre as nações. Amém, varão? Capítulo 1, versículo 5 até o 7. É isso que eu falei mesmo. Amém. Glória a Deus. Vinde entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis, quando vós for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. O 7. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Amém? Amém, irmãos? Então nós vemos aí que Deus estava disposto a castigar a nação, porque o povo não queria mais adorar a Deus, não queria ter vida com Deus, estava deixando verdadeiramente o avivamento espiritual morrer. E Deus aqui estava falando: não, é por causa disso, vereis o que vai acontecer com vocês. Eu vou levantar os aleluia, eu vou levantar, aleluia, os caldeus, aquela nação amarga, impetuosa, que mancha através da largura da terra, quer dizer, não tem medida para que eles possam chegar, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus. Então Deus, irmão, quer resgatar. Por isso que nós lemos lá em Abacuque 3:2:
foi quando ele falou: ó Senhor, ouve o meu discurso. O Senhor aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, aleluia, faz reconhecida. Na ira, lembra da misericórdia. Ele está falando: Senhor, nos perdoa, Pai. Aviva de novo a tua obra, aviva de novo a tua igreja. Lembra, meu Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso. Dá uma chance para esse povo estar de novo avivado na tua presença. Permita que esse povo, mais uma vez, Pai, possa adorar em espírito e verdade. Vocês estão entendendo, igreja? Glória a Deus. E o avivamento espiritual, irmão, é isso. É quando o profeta, ele dá lugar a ouvir a palavra de Deus. Amém. Pode. Quando ele dá ouvido a palavra de Deus. E quem está aqui hoje e vai ouvir a palavra de Deus, levante a mão. Glória a Deus. E o que é avivar? E o que esse povo precisava avivar? Em quê? Voltar, retornar aos princípios que caracterizam o que é a igreja. A igreja primitiva, a igreja que adorava, que descia em oração, a igreja que reunia para assim adorar este Deus Todo-Poderoso, a igreja que tinha um propósito, a igreja que pagava preço, a igreja que jejuava, que santificava na presença de Deus. Amém? Então a igreja ela tem que entender, para ter o avivamento tem que retornar, tem que voltar, tem que lembrar do que fazia antes e agora não faz mais. E quantos, irmãos, hoje estão fazendo isso? Quantos hoje não estão orando mais? Quantos hoje verdadeiramente não estão mais buscando a face do nosso Deus? Nós precisamos voltar para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? É retornar, irmão, a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É nós buscarmos aqui a orientação do nosso Deus. Ter avivamento é eu voltar aqui e saber o que Deus tem para a minha vida. É você saber o que Deus separou para você, qual o propósito que Deus te chamou para a obra. Ter avivamento é você olhar para trás e reconhecer que você está muito longe dos propósitos de Deus. É muito longe de Deus falar: filho, o caminho que eu tracei para você não foi esse que você está. É você realmente reconhecer, voltar, retornar e viver a vontade de Deus. E andar conforme a vontade de Deus. E nessa noite nós vamos falar os princípios do avivamento. Pode anotar. Quais são os princípios do avivamento espiritual? Eu vou dar 4 princípios aqui nesta noite, para que nós possamos assim estar nesse avivamento com o nosso Deus. O evangelista Marcos vai abrir em Romanos capítulo 5, versículo 2. O presbítero Maurício vai abrir em Filipenses capítulo 4, versículo 1. O presbítero Ronaldo vai abrir 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, para nós ganharmos tempo, irmão. Oi? Romanos 5, 2. Presbítero Maurício capítulo 4, versículo 1 de Filipenses. E presbítero Ronaldo 2 Tessalonicenses 2,15. O jovem Gabriel vai abrir em Efésios 2,20. Aleluia. Glória a Deus. O cooperador Mateus vai abrir em Efésios 2,20. Conforme eu for chamando, irmãos, vocês podem vir lendo. Amém? Ouve mais. Glória a Deus. Hã?
Gabriel, eu falei quando? Efésios 2:20. Efésios 2:20. Mateus, Isaías 53:1. Porque tem outro Efésios aqui. Aleluia. Desse lado aqui, eu sou desse lado. Quem gosta de ler desse lado aqui? Misericórdia. A irmã Eliane vai abrir aí em Efésios 5:23. Amém? Qual o primeiro princípio? Permanecer firme. Para que eu e você tenham um avivamento e ele seja espiritual na presença de Deus, eu e você tem que permanecer firme. O que é permanecer firme? É ter fé em nosso Deus. Fé que não se abala. Marcos vai ler aí Romanos 5:2, amém? Glória a Deus, diz assim: pelo qual também temos entrado pela fé esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Filipenses 4:1. O Espírito Maurício vai estar lendo. Obrigado, varão. Depois o presidente econômico pode ficar ali para ler também. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está firmes no Senhor, amados. 2 Tessalonicenses 2:15. Obrigado, irmão. Que diz assim: então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Glória a Deus, amém? Então, todos os 3 versículos, irmãos, falou 2 palavras-chave: permaneceis firmes. Permaneceis firmes através do quê? Da palavra. Permaneceis firmes na fé, crendo, acreditando. Então, qual o primeiro princípio para que eu possa viver o avivamento espiritual? Permanecer firme. A sua fé, como diz a palavra, ela move montanhas. Quer dizer, não tem dificuldade, não tem tamanho, não tem nada que possa ir contra a sua fé. A sua fé em Deus é um avivamento espiritual. Quando eu tenho fé, irmão, eu estou vivendo um avivamento. Eu estou vendo o trabalhar de Deus na minha vida através da minha fé. Você está vendo o trabalhar de Deus na sua vida através da sua fé. Então isso é um avivamento, porque Deus está fazendo algo para mim e para você. O Espírito Santo de Deus está nos conduzindo a acreditarmos, crer nesse Deus que nós servimos através da nossa fé. Então isso é ter um avivamento espiritual. Então guarde isso na sua mente. E quando eu tenho fé, não tem nada que possa unir. É isso que o evangelista Marcos falou. Muitas vezes, irmão, tem fé depositada errada, em algo errado, em pessoas erradas, em Deus errado. O que esse Deus que nós servimos não pode fazer, ninguém pode. O que esse Deus pode fazer pela minha vida e pela sua vida, ser humano nenhum na terra pode fazer. Somente Deus. Então nós temos fé somente quem? Somente quem, igreja? Então você já sabe o primeiro segredo para ter um avivamento espiritual. O segundo, eu vou pedir Efésios 2:20 para ler. Foi Gabriel, não foi? Foi o jovem Gabriel. Efésios 2:20.
Efésios 2:20. Pode anotar aí, igreja. Esse vai ser o segundo. Glória a Deus. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal, pedra da esquina. Eita glória! A igreja já está sabendo qual é o segundo. O segundo, irmão, princípio, o segundo segredo para que eu e você sejamos avivados espiritualmente na presença de Deus é nós sermos edificados nos princípios da igreja. É nós, irmãos, estar firmados em tudo aquilo que nós temos, que a igreja do Senhor está aqui na terra fazendo. É nós aqui cremos que nós temos aqui tudo através da nossa vida espiritual, assim transmitindo para a igreja, assim separando líderes para a igreja, separando ministérios da igreja. Permanecemos nesse amor fraternal de irmão para irmão, amando como Jesus falou, uns aos outros, compadecendo com a situação um do outro, sofrendo um com o outro, se alegrando um com o outro. Isso é princípio de igreja, porque a igreja não é estrutura, a igreja somos nós. Nós sabemos que a igreja é formada por um grupo de pessoas, e aqui está eu, aqui está você, sendo representado como igreja na terra. E nós precisamos seguir os princípios da igreja: amar, respeitar, dialogar. Nós temos que ter diálogo, irmão. Nós não podemos entrar nesta casa, sair da mesma forma que muitas vezes nós entramos, porque nós chegamos aqui durante o culto, nós não chegamos aqui e temos um diálogo entre os irmãos, mas nós precisamos ter esse diálogo. Nós precisamos nos unir mais para vencer todo o mal que vem contra as nossas vidas. Então isso é princípio de igreja. É quando a igreja for convocada para lutar as batalhas espirituais, a igreja está aqui reunida. É quando a igreja for convocada para orar, a igreja está aqui orando. É quando a igreja for convocada para entrar numa campanha de 3 sexta-feira, a igreja está aqui. Irmãos, isso é princípio, porque igreja é isso, irmão. Igreja não é você vir em um culto, sentar numa cadeira, ouvir um louvor, louvar, depende de você, ouvir uma palavra e ir embora. Não é só isso. Igreja não é só isso. Igreja é você realmente participar de tudo que a igreja está aqui fazendo na terra. Amém? Então, seremos o quê? Edificados nos princípios da igreja. Qual é a igreja? A atual ou a primitiva? A primitiva. Porque a atual, nós vemos que está escandalizando muito. Nós vemos muitas igrejas se escandalizando, fazendo tanta coisa que não é de Deus, falando tanta coisa que não é de Deus, mostrando para o mundo, para as pessoas, tanta coisa que não é de Deus. Nós temos que voltar à igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja de Atos dos Apóstolos. Amém? Pode ser Isaías 53, 1 que foi? Jovem Mateus. Isaías 53, 1. Terceiro princípio. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Amém. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito ao que é falado? Quem deu crédito ao que é ministrado? Irmãos, o terceiro princípio é dar crédito à palavra de Deus. Eu e você temos que dar crédito. Eu e você temos que levar. Dar crédito não é só ouvir, irmão, é você carregar dentro de você. O dar crédito aqui, como ele falou, quem deu crédito não foi só as pessoas, porque todos estavam ouvindo. Todos estavam ouvindo o que Deus estava falando através do
Isaías, Jeremias. Mas quem é que dava crédito? Quem é que ouvia? Aqueles que deixavam a palavra penetrar dentro do seu coração. Eu creio que aqui tem pessoas, irmãos, que deixam a palavra penetrar no coração. Eu creio que aqui dentro desta casa tem irmãos que deixam a palavra de Deus fazer efeito em suas vidas. Eu creio que pessoas aqui já estão saindo daqui transformadas na presença de Deus. Por quê? Por causa dos pastores? Por causa dos obreiros? Não. Por causa que a palavra de Deus está fazendo efeito nas suas vidas. Porque ela fala, irmão, que ela penetra, ó, na medula. Ela não tem, irmãos, ó, espaço, lugar para ela chegar. Ela chega onde tem que chegar. E quando ela chega, irmão, verdadeiramente, ela transforma a vida de um homem e de uma mulher. Verdade, aleluia. Não tem como mais viver as coisas do passado. Não tem como mais você ser conduzido pelo mundo. Quando verdadeiramente a palavra de Deus chega na vida de um cristão, verdadeiramente ele está servindo Deus em espírito e em verdade. Amém, igreja? Então nós temos que, dar crédito a tudo que é falado aqui. Glória a Deus. Se Deus falou que tem promessas a que se cumprir ainda na sua vida, é você dar crédito. É você crer. É você acreditar. É você confiar. É você esperar. Porque vai acontecer livramento, promessa, transformação, regozijo, que é a alegria, e avivamento na sua vida. Amém? Dá crédito à palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 23, a nossa irmã Eliane vai ler nesta noite o quarto princípio. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 23. A palavra de Deus nos diz nessa noite: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o corpo, do qual ele é o Salvador. Aleluia. Amém, irmão? O quarto princípio é você crer que Cristo é o cabeça da igreja. É você, irmão, crer que só em Jesus há libertação. Aleluia. Só em Jesus há transformação. Glória a Deus. Só em Jesus, irmão, eu posso viver um casamento feliz nessa terra. Só em Jesus eu posso ver os meus filhos crescerem tementes à palavra de Deus. Somente em Jesus eu posso crer em milagres e maravilhas. Só em Jesus eu posso crer na minha e na sua salvação. Só em Jesus, irmão. A igreja crê que Cristo é o cabeça. Toda decisão que nós temos que tomar na nossa vida tem que ser através de Jesus. Tem que ser através dos conselhos de Jesus. Tem que ser através da vontade de Jesus. Porque tem muitas vezes, irmãos, nós tomamos decisões por opiniões, por nós ouvirmos alguém, por nós sermos orientados por alguém que não está baseado, respaldado por Jesus. Porque muitas vezes tem pessoas, irmãos, que realmente tomam as decisões e quando vai ver foi uma decisão errada, foi uma decisão precipitada, foi uma decisão que deveria ter antes consultado a Deus. Deus, é da sua vontade? Jesus, é do teu querer? Jesus, o Senhor realmente quer isso para a minha vida? Realmente, Jesus, se eu ir por esse caminho, eu vou chegar a algum lugar? Eu vou obter êxito naquilo que eu estou colocando nas mãos do Senhor? Você está entendendo, irmão?
É nós estarmos assim, ó, realmente falando: Cristo, o Senhor é o cabeça da minha vida. Essa mente não é mais minha, essa mente agora é do Senhor. Eu quero pensar na forma que o Senhor pensa para resolver os meus problemas. Eu quero pensar na forma que o Senhor pensa, meu Deus, para eu levantar amanhã e ir de encontro àquilo que o Senhor propôs na minha vida. É isso, irmãos. É o segredo de ter vitória. É o segredo de ser abençoado na terra. É quando nós colocamos Jesus como cabeça da igreja. Porque, irmãos, quando você falar: eu tenho fé no pastor, eu tenho fé no irmão tal, eu tenho fé naquele bichinho de madeira ali, bichinho bonito, mas eu tenho fé nele, sabe? É você querer ter fé naquilo que você vê, naquilo que você tem presença. Agora eu quero ter fé naquilo que você não vê, naquilo que você muitas vezes não está nem imaginando que está perto de você, mas está. E esse se chama Jesus. Esse se chama Cristo Jesus. É Ele, irmãos. Tudo é Ele, para a glória dele, é por Ele. Nós sabemos que é Jesus. Agora, irmãos, eu já falei os 4 princípios, mas tem um segredo, aleluia, para que eu e você esteja verdadeiramente um avivamento na presença de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 17, 21. 17 ao 21, leia aí, varão de guerra. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 17 até o 21. Glória a Deus. O evangelista Marcos já prepara aqui Isaías 28, 12. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo a partir do 17, que diz assim: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vós foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Irmãos, o segredo para que eu e você tenhamos um avivamento genuíno, espiritual, na presença de Deus, é nós se arrependermos. Não existe, irmão, avivamento sem arrependimento. Não existe a pessoa que está dizendo que está cheia de Deus, avivada de Deus, se não se arrepender, se não pedir perdão para quem precisa pedir perdão, se verdadeiramente você não chegar nesta casa e falar com Deus: eu pequei contra o Senhor, mas eu me arrependo, Deus. Nós temos que se arrepender, irmãos, até pelo olhar enganoso, um olhar que a gente muitas vezes olhou para onde não devia olhar. Nós temos que se arrepender. Quando nós pensamos algo errado, nós devemos se arrepender. Quando nós tocamos aonde não era para tocar, nós temos que se arrepender. Quando lançamos uma palavra contra a vida de alguém, ou até contra a nossa própria vida, porque muitas vezes nós intitulamos as nossas vidas com miséria. Eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu sou um fraquinho. E muitas vezes a gente até aceitamos as pessoas lançar essas palavras e falar: você é um derrotado, você é um fracassado, você não vai chegar a lugar nenhum.
Aí, além de eu não pedir perdão a Deus pela minha vida, eu não peço perdão pela vida da pessoa que está transmitindo. E aí o que acontece? Eu me esfrio na presença de Deus. Eu começo a perder a essência do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque uma das funções do Espírito Santo de Deus é nos convencermos que nós somos pecadores. É Ele chegar para mim e para você e falar: olha, da forma que você está, não tem como habitar dentro de você. Da forma que está aí dentro do seu coração, não tem como eu fazer morada. Uma das funções do Espírito Santo, irmão, é Ele visitar a mim, visitar a você, e saber que nós precisamos se arrepender. Então, todas as vezes, irmão, que você olhar para dentro de você e perceber que algo não está crescendo, algo está estacionado, algo está acabando, é o momento de você descer e pedir perdão a Deus. Não é simplesmente, irmão, uma questão de segundos, não é só uma questão de minutos, de horas. É até quando você verdadeiramente vê que o perdão, ele teve resultado. Como você vai saber? Quando você liberar o perdão e você vê que o perdão, ele teve um retorno. Oh, aleluia. Deus, nessa noite, está aqui colocando dentro do meu coração que tem pessoas que precisam se pedir perdão. É Deus, aleluia. Não é para mostrar para ninguém, não. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você não é obrigado nesta terra a você mostrar nada para ninguém. Mas para Deus é obrigatório. Para Deus, irmão, é uma necessidade de vida. Porque, meu irmão, a gente vamos levando o espírito da gente, só vai nos corroendo por dentro. Quando nós deixamos de verdadeiramente chegar para o irmão, olhar nos olhos dele e falar: meu irmão, eu te amo. Meu irmão, você é uma pessoa tão especial para mim, que você não precisa nem fazer nada, mas só por você ser quem você é, eu te amo. Só por você ser a pessoa que você é, eu amo você. Eu tenho algo com você. Mas sabe o que é isso, irmão? Não é empatia não pela pessoa, não. É o Espírito Santo testificando na vida minha e da sua. É o Espírito Santo sabendo que dentro de você há uma alma perdoada, há uma alma sarada, há uma alma limpa. Amém? Nós precisamos estar limpos, irmão. A campanha das vestes, oh, aleluia. Precisamos estar limpos. Nós precisamos matar essa carne, porque a carne não se arrepende, que arrepende somos nós, através do Espírito Santo. Porque a carne vai ficar, mas o Espírito vai voltar para os braços do Pai. E precisamos estar assim, perdoados e nos perdoar. E perdoar aqueles que nos machucaram, aqueles que nos feriram. E principalmente entendermos que o perdão de Deus chegou nas nossas vidas. Amém? Então o arrependimento é uma das chaves principais para a minha vitória, para a sua vitória, e ter um avivamento na presença de Deus. Isaías 28, 12. Irmão Marcos, evangelista Marcos. Amém. Mateus 11, 28. O diácono Marcos Roberto vai ler depois o evangelista Marcos. Diz assim a palavra, a qual disse: este é o descanso, dai descanso os cansados, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamentos, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrante, e se alcance, e seja preso. Oh, aleluia. Evangelista, o diácono Marcos Roberto pode vir aqui, vai. Mateus
capítulo 11, versículo 28. Olha, não dá, irmãos. Glória a Deus. Mateus 11, verso 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Aleluia. Irmãos, primeiramente Deus dá o quê? O diagnóstico. Qual o diagnóstico para a minha vida? Deus examinou a minha vida e a sua vida, e Ele viu que nós precisamos de quê? De arrependermos na presença dEle. Agora Deus dá o remédio, Deus dá a cura, Deus dá o refrigério. E falou aí no versículo 28, oh aleluia, que Ele quer de mim, de você, vinde a mim, vocês que se arrependeram, que estão machucados, que estão cansados, que estão até sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. O evangelista Marcos leu aqui que quando não vier, irmão, verdadeiramente um arrependimento na presença de Deus, vai vir mandamento por cima de mandamento, vai vir palavra por cima de palavra, até que o povo coloque na sua mente que só em Deus nós conseguimos descansar. Só no Senhor que nós encontramos descanso e refrigério para as nossas almas. É só em Jesus. Muitas vezes as pessoas, quando se arrependem, não correm para os braços de Jesus, não se lançam nos braços do Senhor. Elas preferem de novo errar, preferem de novo cometer erros, preferem de novo voltar para o pecado. Aí mais uma vez se arrepende e volta, depois vai de novo e vira um círculo vicioso, onde você não consegue nunca desprender. Mas se você clamar, chamar, se arrepender, se lançar, Jesus está pronto para sarar as minhas feridas, suas feridas. Jesus está pronto para dar-nos descanso na nossa alma, na nossa mente. Nós precisamos entender que não é por briga, não é por violência, não é por falar, não é por muito lutar que nós vamos encontrar descanso na presença de Deus. O que nós precisamos é, desde o começo, que Deus falou aqui, que nós precisamos ter fé, é nós acreditar, é nós estarmos diante dos princípios da igreja, crer na palavra de Deus, crer que é Jesus que é o cabeça. Amém, igreja? Amém. Então Deus, Ele deu diagnóstico para a igreja. Ei, vocês precisam fazer algo, se arrepender. Agora vocês, para ser sarados, curados, vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Deus quer sarar a igreja dele, irmão. Deus quer curar a igreja, irmão, que muitas vezes está ferida. Muita igreja foi chicoteada, apanhou, mas Ele está pronto para curar, Ele está pronto para sarar. E a igreja que eu estou dizendo somos nós. Como desde eu disse, a igreja sou eu e você. E quem nos machuca? São os seres humanos? Não, é o diabo. É o diabo que arma toda a situação para nos machucar. É o diabo que lança as palavras para serem lançadas nas nossas vidas. Nós temos que ser conduzidos pela voz de Deus, não pela do mundo e pela do diabo. Amém? Só há um avivamento espiritual quando o Espírito Santo encontra espaço no nosso coração. Irmão, se o Espírito Santo chegar na minha vida e na sua vida e não encontrar espaço, ele não vai habitar. Você vai ver que pessoas, muitas vezes aqui louvando,
muitas vezes aqui até pregando a palavra, muitas vezes aqui até entrando no mistério, rodando, sapateando, falando em línguas. Mas se verdadeiramente for ver, essa pessoa muitas vezes não está com o Espírito Santo de Deus. Tem outra coisa, tem outras coisas ali na pessoa, mas não é Espírito Santo. Como eu vou saber? Foi falado aqui tudo hoje. Como uma pessoa que não pede perdão a outra tem Espírito Santo? Como uma pessoa que está amarga por dentro não consegue rir, não consegue viver na presença de Deus, louvando, adorando em Espírito de verdade, tem Espírito Santo? Não tem, irmãos. Para. Isso é hipocrisia. É Deus. Aleluia. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela consegue perdoar a outra facilmente, porque não é ela, quem manda nela é o Espírito Santo. A pessoa que verdadeiramente tem Espírito Santo de Deus, ela facilmente consegue adorar a Deus, independente da situação, independente da luta que está passando, ela tem Espírito Santo em sua vida. Então não tem como, irmão, olhar para alguém e falar: meu Deus, ali está cheio, se a pessoa não faz nada daquilo que Deus ordena, nada daquilo que Deus realmente fala, permanecer firme. Uma hora está com Deus, outra hora não está, uma hora está na igreja, outra hora está com o pé no mundo, uma hora está ali. Mas não, quando ela está na igreja está cheia do Espírito Santo, mas quando está no mundo está cheio de demônio. Como é que é isso? Porque a própria Bíblia fala: a pessoa tem Espírito Santo, ele sai. Aliás, a pessoa vem com um demônio para dentro da igreja, dentro dela. O demônio sai. Aí o Espírito Santo entra. Opa, agora eu estou cheio. Mas quando realmente ela resolve voltar para o mundo, sai Espírito Santo e volta quantos demônios, irmãos? Com mais um? 8 demônios dentro da pessoa. E aí? Aí você olha lá: não, mas ali está desviado, mas é cheio do Espírito Santo, cheia de demônio. E a palavra tem que ser falada, dita e certa e correta, irmão. É Deus. Não ficar alisando, não. Verdade, Senhor. Aleluia. Pois é. O que a Bíblia fala sobre o fundamento? Não podereis adorar dois senhores. Ou adore a Deus, ou adore os deuses desse mundo. Irmão. Então, se você verdadeiramente é cheio do Espírito Santo, você tem que permanecer firme, ter vida, viver na presença de Deus, pedir perdão todos os dias. A Deus é quem tem que pedir. Tem pessoas, irmão, que eu já cheguei a pedir perdão só porque passou por mim, olhou de cara feia e falou: meu irmão, perdoa, o que eu fiz com você? Eu não fiz nada, mas me perdoa mesmo assim. Eu falei: não é nada, não é porque eu estou tendo um dia ruim, é porque eu estou resolvendo um problema lá no meu trabalho. Meu irmão, nesses últimos dias está sendo uma luta. Tem que passar por pessoas e as pessoas não dão um bom dia, um boa tarde para você, olhar na sua cara e virar a cara, por você muitas vezes não fazer nada, mas porque as pessoas acham que estão de salto alto. É porque hoje eu sou um enfermeiro. Dona Florinda falava: não se mistura com mais essa agitada. É porque hoje eu sou um médico formal, um doutor. Essas pessoas são das classes C, das classes baixas. Não me misturo. Eu já tive de filho, irmão, para pegar o meu almoço, meu pratinho de almoço lá, que a gente tem uma janelinha lá e pega, né? E na hora que eu estava na fila, a pessoa estava na minha frente, né? E eu encostei perto da pessoa, a pessoa, sabe aquele negócio assim? Tá sujo.
está sujo, está podre, trabalha na limpeza. Sabe aquele negócio assim, irmão? Você sentir assim, mas eu olhava para ele e falava: oh Deus, eu perdoo. Ô Senhor, isso aqui para mim não tem lógica umas coisas dessas. Isso é do ser humano. Mas nós sabemos, irmão, que muitas vezes são pessoas que não têm, não tem o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Não sabe o que é perdoar, não sabe o que é conviver, não sabe o que é ter comunhão, não sabe o que é ter família, não sabe o que é ter pessoas. Porque é importante que nós nos relacionamos com pessoas nessa terra. Ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver isolado. Ninguém pode viver achando que o mundo está em torno dele, que todos têm que fazer tudo para essa pessoa, que tudo é através dele, da vida dele. Tudo tem que ser através de Cristo Jesus. Ninguém é mais importante do que ninguém nesta terra. Todos nós temos o mesmo valor. Para Deus, para o homem não podemos ter, mas para Deus, para Jesus, eu e você tem o mesmo valor. Nunca se sente diminuído, nunca se sente cabisbaixo por causa que as pessoas um dia te ofendeu, te falou algo, ou te lançou algo na sua vida. Deixa eu falar. Você só fala assim: Deus, perdão, Deus, eu amo ele, eu amo. Quando você começa a transmitir, meu irmão, verdadeiramente essas coisas vêm para a sua vida. Agora, quando você se chateia, fica com raiva, fica com ódio. Oh, irmãos, o Espírito Santo não se agrada disso. O Espírito Santo, ele sente as minhas dores, sente as suas dores, ele sente as minhas alegrias, ele sente as suas alegrias. Então, o que é melhor alimentar o Espírito Santo? Através daquilo que é bom. Glória a Deus. Através daquilo que edifica, através daquilo que realmente vai trazer algo para a minha vida e para a sua vida. Que a nossa boca, irmão, seja boca para lançar bênçãos em vez de maldições. Que a minha mente seja a mente e a sua mente seja a mente de Cristo. E o seu coração, o meu coração estejam lavados pelo sangue de Jesus. Para que assim possa o Espírito Santo achar uma casa limpa. Porque casa suja, casa bagunçada, o Espírito Santo não habita. O Espírito Santo só vai entrar dentro de uma casa, dentro de um lar, se verdadeiramente estiver limpo, igual essa água aqui, irmão, transparente, limpa. Se essa água aqui começar a estiver suja, o Espírito Santo vai falar: enquanto não limpar, eu não habito. Enquanto verdadeiramente não passar no filtro de Deus, eu não vou habitar. Enquanto não tirar as impurezas, enquanto verdadeiramente não deixar a casa limpinha em ordem, eu não vou habitar. Ei, Deus está falando nessa noite. Aleluia. Aleluia. Passagens da Bíblia, irmão, que teve esse avivamento. Teve um arrependimento do povo de Nínive, quando Jonas estava o quê? Pregando a palavra de Deus. Houve um avivamento sobre aquele lugar, porque Deus ordenou a Jonas: vai a Nínive, e Jonas não queria ir. Mas quando Jonas foi, começou a pegar a palavra de Deus, verdadeiramente houve um avivamento em Nínive, porque aquele povo sentiu a palavra de Deus e viveu verdadeiramente a partir daquele momento na presença de Deus. Teve também na celebração da Páscoa, no reinado de Ezequias, o povo todo ali foi avivado na presença de Deus. Está lá em 2 Crônicas capítulo 30, versículo 21 e 23. Teve o arrependimento e a renovação de aliança no governo de Neemias. Naquele tempo teve, quando Neemias restaurou os muros de Jerusalém, ali teve um avivamento, porque Neemias estava entendendo: eu estou numa grande obra e de maneira nenhuma eu não posso parar. É assim que eu e você temos que estar na presença de Deus. Ei, eu estou
estou numa grande obra e de maneira nenhuma eu posso parar. Então trouxe um avivamento para a vida de Neemias e daquele povo, que viu os muros de Jerusalém sendo restaurados. E Deus nessa noite vai levantar os muros da sua vida. E Deus nessa noite vai restaurar os muros caídos da sua vida. Nessa noite o Senhor está usando, aleluia, de alguma forma, irmão, uma restauração, etapa por etapa na sua vida, para quando chegar a hora certa, você contemplar que tudo foi restaurado na presença de Deus. Eu já consigo ver com os olhos espirituais aqui, irmãos, nome de pessoas aqui, aleluia. Eu já consigo ver aqui na minha frente aqui, irmãos, eita Deus, aleluia, aleluia, Deus, Paulo, Deus está chegando lá na casa da sua mãe, viu? Paulo Graciele, Deus está chegando lá na casa da sua mãe, está trazendo uma restauração lá naquele lar. Eu não sei da maneira que Deus vai tocar lá. Eu não sei da maneira que Deus vai começar a colocar tudo no lugar lá. Mas creia, tenha fé, acredite, permanece firme que Deus vai usar você. Aleluia. Eu estou conseguindo ver, irmão, mais ainda, mais profundo ainda. Aleluia. Está chegando a hora de duas mulheres aqui, duas mulheres contemplar o que Deus vai fazer na vida delas. Essa noite Deus está mostrando aqui, que um avivamento vai chegar, avivamento de alegria na sua casa. São duas mulheres que Deus separou nesta noite para derramar essa bênção. Se você crer, levanta a tua mão. Eu não sei quem você é, mas se você crer, levanta e receba da parte do Senhor esse avivamento. Depois contarás testemunho nesta casa, dizendo: ei Deus, obrigado por aquele avivamento chegar na minha casa, na minha família, na minha vida, na vida do meu casamento. Deus já deu a dica, viu? Receba. Aleluia. E houve também, irmãos, um grande avivamento em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 até o 4, que todos conhecem. No dia de Pentecostes, diz que os discípulos estavam o quê? Todos reunidos, como aqui essa igreja está. Diz que todos estavam aguardando o Espírito Santo descer à terra. Diz que todos estavam ali, meu Deus, Jesus falou que permaneceis o quê? Firmes aonde? Jesus mandou uns esperar num lugar, outro em outro, irmão. Jesus mandou permanecer em Jerusalém. Permaneceis aí, que a hora certa vai chegar. Irmão, diz que na hora que o Espírito Santo de Deus desceu, diz que houve um vento impetuoso sobre o lugar. E diz que todos começaram a receber esse Espírito Santo de Deus. E diz que naquele lugar houve um grande avivamento na presença de Deus, irmão. Então qual o segredo para nós recebermos um avivamento espiritual? Já foi dito. Mas nós temos que permanecer o quê? Juntos. Porque o operar de Deus, irmão, muitas vezes é individual. É só com você, no particular. Mas você quer ver um avivamento? É quando o louvor está aqui, adorando a Deus em espírito e verdade, e a igreja realmente, de verdade, está no avivamento espiritual. É quando a palavra aqui ministrada, e o preletor, a preletora está cheia de Deus, transmite a mensagem para lá da igreja, a igreja sente e começa a glorificar, adorar a Deus verdadeiramente. Esse é o avivamento espiritual. Não fique esperando só por mover, por movimento, não, irmão. Espera a palavra chegar no teu coração. Espera Deus trabalhar no seu casamento. Espera Deus trabalhar na vida dos teus filhos, das suas filhas. Espera Deus trabalhar lá no seu trabalho, lá chegar lá e falar: meu Deus, hoje eu estou sentindo algo diferente aqui. Eu já coloquei as plantas dos meus pés neste lugar. Eita glória, hoje aqui vai ser só mistério. Mas como? Você vai entender. Vai entender, Júlio?
Aleluia. Deus abençoe, irmão. O avivamento espiritual, para fechar, ele restaura, Ronaldo, um verdadeiro relacionamento com Deus. Glória a Deus. Você lembra quando você estava com a cabeça na chanela, aquele negócio daquela correria, e precisava, né, voltar a ter esse avivamento? E você testemunhou aqui várias vezes que foi um ponto de escape para a sua vida. E você veio para cá e hoje você está vivendo o verdadeiro avivamento na presença de Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós precisamos renunciar algumas coisas nas nossas vidas. Verdade, aleluia. Para vivermos um verdadeiro relacionamento com Deus. Para restaurarmos aquilo que nós tínhamos com Deus. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, Deus não vai agir. Deus só vai começar a agir a partir do momento que o lugar é só dele, é só para ele na minha vida e na sua vida. Então precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Espero que esse estudo chegue a teu coração, seja gravado aí nas tábuas do teu coração. Aleluia. Não deixe essa palavra ser mais uma palavra. Não deixe esse estudo ser mais um estudo aqui falado nessa igreja. Que os irmãos verdadeiramente venham entender os propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Esses dias atrás eu falei: Deus, se for para começar a viver um evangelho falso, um evangelho mentiroso, um evangelho enganador que só promete, nada cumpre, nada transforma, nada liberta, nada vê a diferença, eu prefiro não viver mais esse evangelho. Eu prefiro que o Senhor venha e me leve desta terra. Eu prefiro, irmão. Porque se é para eu estar na presença de Deus, eu tenho que ser transformado. Se eu tenho que viver verdadeiramente na presença de Deus, eu tenho que ser liberto. Eu tenho que estar com a minha vida toda centrada na presença de Deus. E porque assim os irmãos vinham desejar isso. Vinham desejar mais a presença de Deus. Vinham desejar mais esse avivamento na presença de Deus. Chega aqui com os teus ouvidos atentos a ouvir a palavra. Chega aqui nessa casa, irmão, com a vontade verdadeiramente de louvar a Deus. Chega nessa casa com vontade de descer os teus joelhos e clamar e adorar a Deus através da tua oração, do sua oração. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja avivada? Eita, fica de pé nessa noite. Vamos orar a nosso Deus. Sexta-feira, irmãos, vai começar aqui uma grande campanha em Atos dos Apóstolos, capítulo 3:6, né? 3:6, que diz a palavra de Deus, onde aquele paralítico estava na porta do templo, e João, ou Pedro e João, né? Chega ali naquele momento e fala: ei, pedindo esmola, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus Cristo Nazareno. Você está vendo que é tudo por ele, que ele é o cabeça? Então, sexta-feira você está convidado para essa campanha. Levante e ande, igreja. Amém. Oh, glória. Então, sexta-feira, irmãos, amanhã tem oração, né? 5:30 da manhã tem, mano. 5:30 da manhã aqui tem oração, irmão, nessa igreja. 5:30 da manhã, irmão, um ciclo de oração, mulheres faz diferença. E também para os homens, amém? Que querem vir orar e adorar a Deus. E 7 horas, 19 horas, né, da noite, tem ensaio aqui com o ciclo de oração, onde a pastora convidou o ciclo de oração para estar aqui. Saíram 2 hinos, não é isso? Tiago, 2 hinos que serão apresentados uma Santa Ceia deste domingo. Domingo é Santa Ceia, meu irmão.
Santa Ceia esse domingo. E dia 10 tem um compromisso que a pastora vai estar ministrando uma palavra de Deus na igreja do pastor Jonas. E depois, a seguir, vai ter o ensaio com os varões, projeto de Deus para o hino de Santa Ceia do domingo. Amém? Sexta-feira tem outros avisos aí dos jovens, né? Pessoal aí, amém? E nós queremos nessa noite convidar aqui o vereador Mateus, né? Está completando mais um aninho de idade. Lara, a nossa irmã Lara e Antônio Júnior, eita glória. Hã?